Praticada na rua, ela é uma tentativa que vem se tornando bem sucedida de ocupação mesmo, né, efetiva do espaço público com ações culturais. Então, o fato de a gente ter regulamentado a lei do artista de rua, para a gente tem sido uma coisa bastante importante, que a gente tem notado a presença cada vez maior de uma arte independente, positiva e com uma efetiva ocupação do espaço público. O caminho contrário é que eles sempre estiveram na rua, é uma arte que nasce na rua. Eu faço parte de um grupo de pessoas, combinação, que resolveu se apropriar do espaço público, que já é nosso por direito de todo mundo. Nós simplesmente resolvemos dar um formato, uma estrutura mínima para que as pessoas pudessem se reunir, se expressar. Então, no fim, a gente é só dar um pontapé inicial, com um pouquinho de música, um espaço, uma decoração, para que as pessoas pudessem se expressar num formato de agremiação, que é o formato mais antigo, social que tem, que hoje nós notamos está meio que relegado a segundo plano, que hoje é um espaço público, é uma parte de um loteamento, num pedaço de papel que o poder público tem que destinar para uma área verde, e fica ali uma praça, geralmente largado, não tem atividade, né? Faz aquela obrigação de destinar uma parte do lote geográfico ali, mas depois não cuida de regar esse jardim, entendeu? Eu acho, né, me parece que se a gente for pensar a questão da cultura inserida nas políticas públicas, é absolutamente fundamental que os espaços sejam ocupados. E aí entendendo espaço desde rua, passando pelas praças, pelos espaços alternativos, até os espaços institucionais, né? De outra maneira, você não consegue fazer com que a arte, a cultura, dialogue de maneira transversal com a sociedade, né? E não dá para se utilizar da cultura enquanto ferramenta de arte, mas também de transformação social e de prática da cidadania, se você não tiver os espaços ocupados, se a cidade não estiver ocupada pela arte e pela cultura. 350 euros. A gente tem muito a agradecer ao município de São Paulo mesmo, não puxando o saco, de verdade. Para mim é um estado que sempre me acolheu desde os anos 90, mas São Paulo tem uma legislação diferente que os outros estados. O artista de rua aí não é mais discriminado. No município, na capital, temos direito de ocupar espaço público, de fazer intervenção artística, desde que seja artista, temos direito sim. Se eu soubesse que era tão bom tocar na rua, quando eu comecei a tocar violão, já teria ido para a rua tocar. Porque é um espaço muito democrático, é um espaço onde tu está tocando, diferentemente de um bar, de uma casa noturna, onde é um segmento de público semelhante. Na rua tu está tocando para idosos, para crianças, para homens, mulheres, pessoas de todos os credos, raças, opções sexuais, para engravatado e para morador de rua.
e tu tá tocando na rua e saber que as pessoas param para te ouvir, param um momento do caos que é a cidade é um caos, é uma correria toda hora. Então, saber que as pessoas param por alguns momentos, 1, 2 músicas, 3 músicas, para nos ouvir, para fazer parte disso, está todo mundo, pessoas diferentes conectadas nesse mesmo momento, é algo que é muito gratificante, que nos motiva a continuar. Participa gente de todo tipo e não tem um padrão definido, porque tem criançada, até gente mais idosa. Foi engraçado no primeiro evento em bairro, falamos que era doação. Esses livros, tio, o que é isso? É doação, a molecada já pegou coisa que não viu nem o que era, né? Então você vê a carência disso e o que nós enxergamos como normal, que crescemos lendo, nos informando via leitura, eles são totalmente carentes, né? Então, isso faz parte também da educação, não é só entretenimento, né? E a gente explica, eles brincam, né? Tem bambolês e tal, eles participam. Os bambolês decoram, depois eles pegam e saem brincando. Porque geralmente o espaço público, a praça, carece até de segurança, né? A gente não vai, você não vê senhores, senhoras nas ruas e crianças, porque você não pode deixar. Apesar da praça ser para isso, você não se sente à vontade. E na coletividade você passa essa sensação, você passa esse calor, todo um grupo reunido, que nunca teve, acho que uma vírgula que deu errado de evento nenhum. E briga, gente que vai lá com outra intenção. Eu acho que a cultura cumpre um papel na segurança pública absurdo, assim, de eficiência e eficácia. Eu acredito piamente, e há indicadores disso, e aqui em Salto mesmo. Vou dar exemplos, em 2 anos e meio que eu estou à frente aqui da Secretaria da Cultura, nós não tivemos em nenhum dos eventos, e foram vários em 2 anos e meio, que aglomerou muita gente, nós não tivemos caso de violência de segurança pública, nem em carnaval, nem em festas populares, nem em projetos que foram financiados pelo edital, que aglomerou menos ou mais gente, nós não tivemos. Inclusive, há indicadores que dizem que no momento em que estão acontecendo esse tipo de coisa, diminui inclusive a incidência de violência ou de roubos na própria cidade de uma maneira geral. Existem restrições, sim, na ocupação do espaço. Restrições que estão no decreto, preservando o fluxo da população, considerando principalmente ser São Paulo uma cidade extremamente adensada. Então, entrada e saída de metrô, proximidade de ponto de ônibus, a questão de sinalização hospitalar, bancos. Então, tem algumas preocupações, né, que a gente conseguimos manter ali uma distância regulamentar que não atrapalhe o funcionamento da instituição, no caso, ou principalmente o fluxo das pessoas. Fora isso, não tem nenhum... tem a restrição, no caso do músico, da altura, né, do volume do som. Então, ele está limitado ali a 6,5 decibéis. Essa lei promulgada pelo Haddad, que possibilita com que artistas toquem de rua, ela tem algumas regras, né? Obviamente, tu não pode tocar na frente de hospitais, de igrejas, de prédios históricos, tem limite de decibéis, mas é tranquilo, assim. Fora a vez que outra que aparece uma pessoa rabugenta e liga para a polícia e vem a polícia conversar com a gente. Muitas vezes a polícia é gentil, outras vezes ela não é gentil. A gente não pode generalizar também. Muitas vezes a gente é bem tratado, outras vezes é recebido com truculência. Mas eu acho que a gente vai mapeando os lugares, a gente vai achando aqui é legal, aqui dá para tocar, aqui não tem muita reclamação. Através da administração do atual prefeito Haddad, que permitiu com que nós possamos fazer isso que a gente faz, porque na gestão anterior, para se tocar na rua tinha que ir até a subprefeitura pedir uma autorização. Então quando essa lei foi abolida e com que nós artistas de ruas, não só músico, como teatro, como malabares, como, enfim, N situações, N formas de fazer arte, possibilitou sim com que a gente se firmasse em São Paulo
com que a gente pudesse cada um morar no seu cantinho, cada um pagar suas contas, porque tocar só fim de semana é muito difícil tu poder sobreviver se tu não tem o apoio da mídia, da grande mídia, das grandes rádios e televisões ou gravadoras. Então a rua possibilita com que a gente complemente o valor que a gente recebe e possa viver somente como músicos. A gestão cultural acaba sendo muito importante para as próprias leis. Eu sempre achei que o gestor da lei tinha que tomar muito cuidado na forma como agia e criar mecanismos muito abertos e muito múltiplos de decisão. Mudar muitas comissões permanentemente, porque se você põe uma comissão e não gosta de você, se essa comissão ficar 5 anos, você fica 5 anos sem ganhar, porque alguém da comissão brigou com você, ou não gosta do jeito que você faz, do jeito que você filma, do jeito que você pinta, nada. Você pode ficar 5 anos sem você entrar. Então, e ninguém tem direito de falar porque você não passa na comissão, você não é bom. Entendeu? Você não é bom para aquela comissão. Mas se você mudar todo ano. Outra maneira que a gente encontrou foi de, ao criar os editais, nitidamente a gente indicava que os projetos que dialogassem com essa política que está no nosso plano de governo, quer dizer, esse grupo que está hoje no poder, que administra a cidade, colocou no seu plano de governo de cultura democratizar os espaços, criar editais, criar o conselho, enfim, tudo isso estava no nosso. Então a gente seguiu essa linha política, cultural, e identificou claramente que os projetos, não obrigatoriamente, mas preferencialmente, que caminhassem nessa direção, ou seja, que dialogassem com a periferia, que se utilizassem da rua, que se utilizassem das praças, enfim, que não fosse, se restringisse a usar os espaços institucionais, que dialogasse com camadas da sociedade que normalmente são meio que minorias e esquecidas, tipo pessoas com deficiência, jovens da periferia, enfim. Os projetos que criassem e dialogassem com essas comunidades, preferencialmente teriam notas maiores pela comissão. Então essa foi uma forma legal que a gente aqui encontrou em Salto. Eles garantiram que o nosso acesso aos locais e a nossa permanência por um espaço de tempo, um período de tempo que nós fixamos, né, conversamos previamente. Então esse foi teve apoio, esse foi o apoio, né? Nós conseguimos parte de equipamentos nossos, não a Kombi, né, que é minha, conseguimos num edital público. Então, de certa forma, é um dinheiro que vem do que a população já pagou sob forma de imposto e tal, e aquilo está retornando uma parte para a cultura. Então, não entramos no edital para a gente pegar uma grana pública para fazer algo do nosso sonho privado. Nós queríamos e conseguimos, e vimos conseguindo, devolver para a população tudo aquilo que ela já deu. Você já pagou imposto, cara, entendeu? Então você pode vir no evento que já vai ter o seu retorno. É mais isso. Então eu acho que ao devolver a rua para os meninos, e aí entendendo meninos, eu, você e qualquer um de nós, você tira muito da questão da segurança, porque muito da segurança, da falta de segurança, se dá pela falta da ocupação do espaço. O lugar vazio vai ser ocupado por alguém. Se não está sendo ocupado pelo menino, se ele não está brincando, se não é a família que está lá se divertindo, praticando cidadania, alguém vai ocupar aquele espaço, de alguma maneira. Se não é pelo bem, vai ocupar pelo mal.